Quem foi bem e quem foi mal nesses últimos dois jogos da seleção brasileira? Chegamos ao final de mais uma data FIFA e agora chegou o momento de dizermos quem foi bem e quem foi mal nos confrontos contra Chile e Peru. Vou dar as minhas opiniões nesse vídeo e depois você coloca também as suas avaliações aqui nos comentários. Vamos lá então, vou fazer as avaliações aqui por posições. Pela lógica, começamos pelos goleiros. Bento e o Everton não jogaram, então vou falar primeiramente apenas do Ederson. Teve a oportunidade de 2 partidas como titular, o que não é muito comum para ele, já que em geral não só o Dorival, mas os outros técnicos da seleção brasileira também têm o costume de ter o Alisson do Liverpool como seu titular. Então o Ederson teve essa oportunidade e acho que deixou uma impressão ali mediana. Por quê? Porque quando ele teve que ser o nosso goleiro ali embaixo das traves, falhou no gol do Chile, no gol marcado pelo Vargas, em que era uma bola, na minha opinião, defensável. Porém, tem o lado bom também. Com os pés, o Ederson vira uma opção muito interessante para a seleção brasileira. Você tem um outro homem ali de segurança na sua defesa, que você pode tocar a bola nele e sabe que não vai errar passe, tá enxergando o jogo de frente, tanto que contra o Chile mesmo. O gol marcado pelo Luiz Henrique começa lá no pé do Ederson, quebrando a linha de marcação do Chile. Então, nessa situação, ele virou uma alternativa muito interessante. O fato dele trabalhar com os pés lá no Manchester City é de fato muito interessante. Mas acho que ele se mostrando como goleiro acabou não sendo exatamente o que a gente esperava. Já que muito se questiona do Alisson, justamente o fato do Alisson não ser, na seleção, o paredão que ele é no Liverpool. O Ederson não conseguiu também manter essa mesma impressão de ser também um goleiro assim do mais alto nível. Bem com os pés, mas com as mãos mesmo, que é a função principal do goleiro, achei que ficou devendo um pouquinho. Vamos para as laterais agora, começando pela lateral direita. Vou começar falando do Danilo. E para quem acompanha aqui os vídeos, as lives do canal, vai ser meio que chovendo molhado eu falar a respeito do Danilo. Já tô falando há muito tempo que o Danilo é um nome que não tem nem mais que ser convocado. Quanto mais ser convocado, ser titular e ser capitão. Na minha opinião, foi mal no jogo contra o Chile. O gol do Vargas saiu nas costas dele e depois ele escorregou uma bola no segundo tempo que quase gerou um segundo gol para o Chile. Jogador que hoje já está mais limitado na parte física, não consegue apoiar, então eu sempre sou muito a favor de existir renovação nas duas laterais. E acho que o Danilo é um jogador que o ciclo dele na seleção já acabou. Foi mal em mais uma data FIFA, tanto que foi sacado para o jogo contra o Peru. Aí vem o jogador que substituiu o Danilo, que foi o Wanderson. Jogou apenas na partida contra o Peru. Na minha opinião, o jogador foi muito bem na marcação, muito seguro, saiu bem com tabelas, jogador muito rápido, mas senti um pouco de falta dele no campo de ataque. Tudo bem que ele estava jogando no mesmo lado que o Savinho, e o Savinho é um jogador que acredita muito na jogada individual dele e dificilmente toca a bola, mas senti mais falta do Wanderson dando opção por ali. Agora, na parte de marcação e de construção, eu achei que ele deixou uma boa impressão. Agora indo para a lateral esquerda. Vou falar primeiro de quem jogou as 2 partidas, que foi o Abner. Na minha opinião, uma grata surpresa. Na lateral esquerda, hoje também existe uma escassez de nomes de qualidade no setor. E acho que o Abner acabou sendo uma boa solução encontrada pelo Dorival. Eu acho que ele foi seguro na marcação e sempre estava dando opção no campo de ataque. Podem ver que tanto contra o Chile quanto contra o Peru, ele sempre estava dando opção por ali. Mesmo quando não recebia, pelo menos fazia a ultrapassagem e puxava um jogador com ele. Foi bem na marcação também, bem na construção. Eu acho que é um nome que merece até uma oportunidade na próxima lista, caso consiga manter uma consistência jogando no seu clube também. Eu acho que o Abner deixou uma boa impressão. Alex Telles, que foi o seu reserva nessa data FIFA, não jogou. Agora vamos para os zagueiros. Na zaga, só 2 nomes jogaram. Então, Beraldo, não tenho o que dizer porque ele não jogou, e Fabrício Bruno também. Jogaram apenas Marquinhos e Gabriel Magalhães. Começando com o Marquinhos. Eu achei que foi mais regular nesses 2 jogos do que nos jogos anteriores, em que ele falhou bastante. Contra o Paraguai, por exemplo, tinha sofrido para marcar o Isidro Pita, atacante do Cuiabá. Nesses 2 jogos já teve atuações mais tranquilas, foi bem na saída de bola. Não é um jogador que eu digo que tem que continuar na seleção, ser titular absoluto, porque vocês já sabem a minha opinião sobre o Marquinhos. Acho que é um jogador que também, o ciclo dele já chegou ao fim. Mas agora, pegando apenas esse recorte desses últimos 2 jogos, também não tem como eu forçar aqui e dizer que o Marquinhos foi mal. Teve atuações tranquilas. O Gabriel Magalhães, que foi o parceiro do Marquinhos, na minha opinião foi bem na saída de bola também. Jogador de muita força na bola aérea, pela sua estatura, pela sua impulsão.
e ele tem muita força. Então uma coisa que eu gosto no Gabriel Magalhães é que quando ele sai da área, ele sai para definir o lance. Ou ele vai roubar a bola, ou ele vai pelo menos fazer a falta, matando a jogada. Jogador inteligente, eu acho que tende a ter cada vez mais sequência na seleção brasileira. No meio campo, vamos começar falando sobre o André. O André, na minha opinião, tinha sido um dos melhores jogadores do Brasil na data FIFA anterior. Com bons passes, boas tomadas de decisão. Nessa data FIFA já foi diferente. Achei que principalmente no jogo contra o Chile ele deu uma pesada na questão das faltas, errou muitos passes, tanto que pro jogo contra o Peru ele acabou indo pro banco. Entraram no lugar do André e também do Paquetá, Bruno Guimarães e Gerson, que na minha opinião foram muito bem. Principalmente o Bruno. Contra o Chile o Bruno deu muita dinâmica pro jogo e ontem foi certamente um dos melhores em campo, sendo mais próximo daquele Bruno Guimarães que a gente vê no Newcastle. Chegando mais no campo de ataque, invertendo essa bola rápida, dando ritmo pro jogo. Gostei muito dos dois jogos do Bruno, que era um jogador que vinha sendo até questionado por mim e por muitos de vocês. Gostei também dos jogos do Gerson. É um jogador que eu sempre falo aqui, o Gerson ele tem muita força, então ele consegue marcar, sair pro jogo, ele tem drible, tem finalização. Agora na seleção, até pela configuração da equipe, ele teve que focar mais na marcação e não deixou nem um pouco a desejar. Gostei bastante também. Falando sobre o Paquetá, ele é aqui o meu destaque negativo do meio de campo. Foi titular no jogo contra o Chile, jogando no meio campo, tomou um cartão amarelo com apenas 3 minutos de jogo. Coisa que o jogador de seleção, na minha opinião, não pode fazer. Além disso, eu acho que a configuração do meio de campo da seleção brasileira sem o Paquetá ficou melhor. Ficou um time mais leve, com mais tabelas, mais trocas de passes rápidas. E eu acho que isso se veio também pelo fato do Rodrigo vir mais para a armação, o Rafinha também, porque eram coisas que o Paquetá não vinha conseguindo fazer. Você pega os últimos jogos do Paquetá, ele marcou gol sim, porém foram gols de pênalti. Agora você pega ele de fato armando jogadas, chegando para finalizar, não vinha conseguindo fazer boas partidas. Eu acho que o Rodrigo e o Rafinha, mais na função do Paquetá, mais armando, foram melhores do que ele, que é de fato da posição. Fora que o Paquetá, para um jogador que é da armação, eu acho que ele também pesa demais na questão das faltas. O Andreas Pereira, que acabou entrando no jogo de ontem, entrou muito bem, dando ritmo, acelerando o jogo, fazendo o Brasil ficar com a bola. É um cara que tem muita visão de jogo, bom passe. Acabou sendo premiado também com um belíssimo gol. É um jogador que, na minha opinião, ele acabou entrando no corte do Vinícius Júnior, mas deveria estar na convocação desde a lista inicial. Tivemos também a presença de Matheus Pereira, que acabou entrando na seleção após o corte do Paquetá no primeiro jogo por ter sido suspenso. Entrou ontem no final do jogo contra o Peru, acabou participando pouco das ações, mas é um jogador que eu acredito que pode ter mais sequência na seleção, porque tem bastante qualidade e tem feito uma boa temporada pelo Cruzeiro. Agora chegamos aos atacantes. O primeiro atacante que eu quero falar aqui é o Rodrigo, que acabou nesse segundo jogo principalmente indo mais para armação. Achei que foi mal, foi discreto no jogo contra o Chile, contra o Peru. Gosto que o Rodrigo é um jogador muito técnico, então ele sai em aceleração e consegue conduzir com os dois pés. É um jogador de muita inteligência, pode jogar nos dois lados, pode jogar por dentro, enfim, eu gosto muito do futebol dele, achei que ficou devendo contra o Chile, contra o Peru, ontem jogou muito bem. Vamos falar de outro jogador do Real Madrid que esteve nessa data FIFA também, que foi o Endrick, atacante também. Endrick foi reserva do Igor Jesus, nas duas partidas acabou entrando no finalzinho dos jogos. Principalmente contra o Chile, tomou muitas decisões erradas, contra o Peru, pouco pegou na bola. Então não tem muito o que dizer sobre o Endrick. Duas atuações bem discretas. Agora vamos falar do titular, do Igor Jesus. Que baita data FIFA pro Igor Jesus. Ele teve uma ascensão meteórica agora, chegou no Botafogo no meio do ano, chegou na seleção e acho que conseguiu seu espaço pelo menos para as próximas convocações, claro, caso ele siga jogando bem no Botafogo. Gol contra o Chile, arrumou um pênalti ontem contra o Peru quando o jogo estava 0-0. E uma coisa que eu gosto do Igor Jesus é que ele é muito inteligente nas tomadas de decisão. Então ele sabe o momento de segurar e chamar uma falta, sabe o momento de dar um passe de primeira, de segurar e esperar o companheiro passar. Gostei muito da boa impressão que ele deixou nessa data FIFA. Tivemos também a presença do Gabriel Martinelli nessa convocação. Ele jogou apenas contra o Chile porque contra o Peru ele teve um desconforto. Contra o Chile, quando entrou, jogou bem. É que aquilo, para o setor do Martinelli, a concorrência é muito pesada. Mas ele geralmente entra nos jogos da seleção e costuma entrar bem, sempre somando e fazendo fumaça. Vamos falar agora de outro jogador do Botafogo que esteve nessa convocação também, que é o Luiz Henrique. Mais um jogador que deixa uma impressão excelente. O Luiz Henrique, na minha visão, já tinha jogado bem na última data FIFA, principalmente contra o Equador, e nessa data FIFA voltou a mostrar que é um jogador muito útil.
tem muita força, muita velocidade e vive um momento especial em que tá fácil pro Luiz Henrique marcar gols. E os 2 gols que ele marcou nessa data FIFA, os 2 foram vindo do banco e finalizando assim de maneira consciente, lúcida, tirando do goleiro, que é coisa para jogador de qualidade. Então eu acho que o Luiz Henrique também deixou uma impressão excelente, jogou muito bem mais uma vez. E para fechar, vamos falar do Savinho, que foi titular nas 2 partidas. Jogador de 1 contra 1 muito forte, gostei do jogo dele contra o Chile, chamando mais a responsabilidade, deu a assistência pro gol do Igor Jesus, quando o jogo tava 1-0 pro Chile, mas não gostei muito do jogo dele contra o Peru. Achei que segurou muita bola, o Brasil vinha trocando passes rápidos ali com o Rodrigo, com o Rafinha, com o Igor Jesus, e achei que o Savinho acabou segurando a bola mais do que poderia. Eu achei que, até pelo fato dele segurar muita bola, acabou inibindo às vezes o Wanderson de tentar fazer uma ultrapassagem, porque mesmo que passasse, não receberia. Então acho que é uma coisa que o Savinho pode até aprimorar no jogo dele. Apesar dele ter o 1 contra 1 muito forte, não é todas que ele precisa ir pro 1 contra 1. Só isso. Mas acho que é um jogador que também, o saldo dele para essa data FIFA é bastante positivo. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários qual foi a sua avaliação 1 por 1 de cada jogador dessa data FIFA. E queria perguntar para você, com possivelmente Neymar retornando, depois Vinícius Júnior, como que você acha que fica essa seleção? Quem vai dar a vaga para esses 2 jogadores que é certo que vão voltar a ser convocados? Comenta aí. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!